E quais eram suas referências, assim, como pastores, pregadores, quando o senhor se enveredou para a formação ministerial? Olha, tive, aqui na Palavra da Vida, eu tive uma influência de dois homens que realmente me chamaram para perto deles. Um foi o próprio Davi Cox, que naquela hora é o diretor do seminário Palavra da Vida. Ele era um homem muito piedoso, é um homem muito, ele é vivo ainda, muito piedoso. Me deu algumas chances. Naquela época, minha namorada, várias vezes ela cuidava das crianças do seu Davi. Algumas vezes eu ia junto, ficava com as crianças. E eu comecei a perceber um pouco da vida familiar deles. Isso foi uma influência muito grande para mim. Aí depois que eu passei a ensinar no seminário, eu via como eu percebia como ele dirigia a equipe, como ele liderava. Não era alguém de impor, era alguém que se relacionava e ganhava autoridade pela maneira que ele era. Não era um autoritário, ele liderava, sem precisar mandar, na base de um consenso, muitas vezes tinha discordância. Eu acho que aquilo até hoje me influencia, aquilo que eu vi com ele. Outra pessoa foi um professor americano também, Bill Kays. Ele era um educador, ele criou naquela época a Luz do Evangelho no Brasil, nos anos 80. E toda terça-feira ele me chamava para um discipulado, então toda terça eu encontrava com ele. Aquilo me ajudou muito a perceber que, a despeito das minhas limitações, que eu achava, e eu tenho ainda, mas que eu achava naquela época pior ainda, que Deus podia me usar. Então esses dois homens, na minha época de seminário, foram muito importantes para mim. Quando eu fui para Dallas, outra pessoa que me influenciou muito, que ainda é um mentor para mim hoje, é o Dave Woods. Dave Woods, ele era o pastor da igreja que nos acolheu, uma igreja pequena, 200 pessoas. Ele era professor no seminário, um erudito em grego, erudito em hebraico, um scholar, como se diz, um erudito, mas muito simples. E foi com ele, debaixo dele, que eu comecei a perceber que onde Deus me queria não era no seminário. Por que eu percebi isso? Foi interessante, porque a gente ia muito na casa dele, muito na nossa casa. Muitas vezes eu vi perdendo a paciência com a esposa, perdendo a paciência com os filhos, e ao mesmo tempo se acertando, pedindo desculpas, pedindo perdão. Né? Nas reuniões do presbitério da igreja que eu participava, às vezes discussões de presbíteros, às vezes ele intervia, às vezes ele perdia a paciência, mas se acertava. E aquilo me impactou pelo seguinte, porque aí nos cultos, muitas vezes eu vi repartir essas coisas, onde ele pisou na bola. Ele não somente dizia que pisou na bola, mas ele também dizia como ele estava lidando com aquilo que ele fez de errado. Aí dentro de mim eu ficava assim pensando. E ele tinha uma dificuldade também na linguagem, na dicção. Aí eu falei assim, se Deus pode usar aquele homem, quem sabe Deus pode me usar também.